presidente, bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa. Hoje eu vou completar aqui o Mossoró, que estava. Eu acho que eu vi aí, né? Senhor presidente, senhores vereadores, por gentileza. Mais divertido, tá certo. No Evangelho de João, capítulo 19, e no capítulo 20, trata-se acerca da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Entre a crucificação, a Bíblia diz que Nicodemos e José de Arimateia foram solicitar o corpo de Jesus Cristo a Pôncio Pilatos. A Bíblia diz que José de Arimateia, por ser senador da República, ele tinha sua influência política. E a Bíblia diz que Jesus o chama de discípulo em secreto. Ele não era aquele camarada que está na frente, nas multidões, participando com Jesus, os 12 discípulos, as mulheres, clamando, batendo pau e aplaudindo. Não. José de Arimateia era discípulo em secreto da sua maneira de ser. É igual na política. Tem gente que fala muito, é o meu caso. Tem gente que fala pouco, é o caso da Elismar. Mas é candidato do mesmo jeito. O voto que ela teve e o voto que eu tive nos elegeram os representantes do povo. É a mesma coisa na questão dos discípulos. Tem um que era eufórico, bravo, Pedro. E Pedro disse ontem, ele era tão bravo que até zangado não dava para negar que era discípulo. Lembra lá do cinema? Que quando alguém disse assim, ele parece um deles, seguidor de Jesus Cristo. Aí eles bravejam em outras traduções, ele lança palavras contrárias a Jesus Cristo. E uma menina, um adolescente, se levanta e diz assim: ei, a tua voz te condena. É igual político. Aonde ele anda, o político é condenado pela sociedade. Se um político for participar, senhor presidente, em uma audiência, num processo, ele já senta ali condenado pelo povo. Por mais que ele seja inocente, ele já senta condenado. Eis aí aconteceu agora em Brasília, um fato novo que surpreendeu a toda a população de Brasília, que foi a declaração de inocência pelo Superior Tribunal de Justiça do nosso ex-governador Joaquim Rodrigues, que foi condenado publicamente pela imprensa acerca da transação comercial da Bezerra com o seu neném Constantino, que se tornou a Bezerra de Ouro, e agora o STJ foi lá e disse que foi uma transação comercial. Mas porque era político, perdeu o mandato de senador, sentou condenado. Mas a Bíblia diz agora que o senador solicita o corpo de Jesus Cristo a Pôncio Pilatos com Nicodemos. Quem era Nicodemos? A Bíblia diz que ele era doutor, não é isso, professor Valdeni? Mestre em sabedoria. E a Bíblia diz, senhor presidente, que Jesus se encontrava às madrugadas com esse mestre. Na minha interpretação, é porque eu já participei de tantas aulas na minha vida, e existem algumas aulas no banco de ensino fundamental, faculdade, a igreja, etc., que nos prende a atenção. Se a conversa, quando é boa, a aula é boa, e alguém faz uma pergunta boa, dá até chateação, não é não, Zezinho? Mas nossa, olha essa pergunta, tão boa a aula, é assim, Luiz? Jesus se encontrava de madrugada com Nicodemos porque a conversa era de mestre para mestre. Mestre em todas as áreas, na divindade, na vida humana, que é Jesus Cristo, e outro mestre na vida humana. E uma conversa gostosa. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade de ter participado daquela conversa. Mas tudo bem. A Bíblia diz que o corpo foi entregue, foi sepultado, Jesus ressuscita, e na sua ressurreição é o que eu quero falar nessa manhã. A Bíblia diz que os lençóis que foram envolvidos, o corpo de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, quando os discípulos entraram na sepultura, estavam jogados à parte. Mas o lenço que foi colocado no rosto de Jesus Cristo, a Bíblia diz em João 20, versículo 7, que estava dobrado
à parte. Como quem disse assim: Jesus, o Filho de Deus. Eu quero demonstrar gratidão a José de Arimateia e Nicodemos, que até na hora da morte cuidaram do meu corpo. A gratidão é um princípio bíblico. Um princípio que o mestre dos mestres ensinou. Foi Jesus Cristo. Ele é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, nosso líder maior na nossa religião do cristianismo. E ele demonstra agora, ele como filho de Deus, ele podia ressuscitar para ter asa e voar. É ou não é? Ele disse: não, eu vou prestar agora gratidão a essas pessoas que cuidaram de mim até a morte. Senhor presidente, nós somos seres humanos. Aqui a Câmara está repleta de funcionários, pessoas que vieram de longe e de perto. Senhor presidente, quem é que não gosta de um obrigado? Quem é que não gosta de um abraço dizendo valeu a pena? Valeu, obrigado porque o senhor me ajudou. O Evandro acabou de falar aqui de uma atitude que a Câmara teve no ano passado. E olha que dos 15 votos só teve um obrigado. Ultrapassou os leprosos, que eram 10, né? Só voltou um. Foi 15, só teve um abraço. Essa é a realidade. Me desculpe a franqueza, mas eu estou falando de agradecimento, companheirismo, força, amizade, lealdade, respeito. Nesse compromisso de gratidão, eu quero apresentar aos senhores vereadores, essa aqui é a nossa LOA, a Lei Orgânica do nosso município. Lei Orgânica, perdão, Lei Orgânica do nosso município de Goiás. E os senhores vereadores, que neste decorrer de 1 ano e 4 meses, apresentaram tantos projetos de leis neste plenário, nessa casa, e de 0 a 10, 9 não foram agradecidos pela nossa querida senhora procuradora do município. Geralmente vem a palavra contra, alegando que não é competência do Poder Legislativo legislar sobre tal matéria, porque é competência exclusiva do chefe do Executivo. O senhor teve correto assim? O senhor teve assim antes? O senhor teve assim, meu irmão? O senhor teve assim, presidente? O senhor teve assim? Eu tive. Então, para evitar, senhor presidente, esse aborrecimento e agradecer ao notável saber jurídico da excelentíssima senhora procuradora, doutora Juliana, eu quero propor um projeto de lei alterando alguns artigos da lei orgânica do nosso município. No artigo 5º, quando se fala sobre competência, competência é a atribuição de obrigação que é determinado a uma pessoa, geralmente a um gestor. Nesse caso, o gestor público, aonde diz que compete ao município. Quem representa o município é o prefeito, na sua ausência, a procuradora ou o procurador. Na política, no palanque, mas representa aqui o vice, em Águas Lindas. Compete privativamente ao município. Inciso 2º, artigo 5º. Suplementar no que couber a legislação federal e estadual. E eu quero que seja alterado para que, ao invés de que seja privativo, que seja concorrente. O que é isso? Quando uma legislação federal ou estadual for para ser colocada pelo efeito tripartite do a legislação brasileira, ela é tripartite, ela é um princípio jurídico, senhor presidente, efeito cascata, que ao invés de esperar o Poder Executivo que mande um projeto regulamentando a lei federal e estadual, um vereador também possa regulamentar a lei aqui. Porque, inclusive por questão de tempo, o prefeito é muito ocupado, sua assessoria é muito ocupada, e os vereadores são 13. Tem pessoas, todos nós temos nossas ocupações, mas de vez em quando temos um conhecimento mais rápido, né, Giovanni? Então, senhor presidente, inciso 4. Promover o ordenamento territorial mediante planejamento e controle da ocupação do uso do solo. Aqui fala sobre o plano diretor, pode ser concorrente também. A Câmara Municipal tem essa competência concorrente, discutir o plano diretor do nosso município, que até então, o nosso plano diretor é de 2001. Essa
legislação do nosso município, se nós soubéssemos, me perdoe a franqueza, que Águas Lindas ia ser feita essa explosão demográfica, social, nós tínhamos obrigado, pelo menos no centro comercial da cidade, houvesse a obrigação dos edifícios fazerem os estacionamentos subterrâneos. E aí, diminuir o trânsito da avenida principal. É uma questão de planejamento. Essa é a realidade. Autorizar e fiscalizar as edificações. Baixar normas reguladoras que disciplinem. Até porque nós temos hoje o Código de Postura, e ele se engloba aqui no inciso 5º. No 6º, conceder licença ou autorização para abertura e fixar condições de horário de funcionamento. Pode ser concorrente também, porque eu recebo populares no meu gabinete falando sobre bares, restaurantes, casas de show, e casas de evento. O senhor também recebe diariamente. Organizar e prestar diretamente sobre o regime de concessão, permissão ou autorização. Presidente, isso aqui fala sobre a SANEAB e a CAESB. Porque se a SANEAB e a CAESB, a Câmara Municipal, puder modificar a lei orgânica agora e tomar uma medida, aí o Poder Executivo não vai poder ficar de braço cruzado, dizendo que o governador pressionou. A Câmara tem uma posição de disse não à concessão da SANEAB e CAESB e municipaliza a concessão pela Câmara Municipal. Basta nós alterarmos aqui a nossa lei orgânica do nosso município. Adquirir bens, está aí a questão do Giovanni Machado, que botou um projeto de lei aqui ao plano, presidente, para desapropriar 2 lotes. Não precisaria mandar o Poder Executivo para mandar o projeto para cá, Giovanni. Basta a Câmara Municipal do Poder Concorrente. Dispor sobre serviços funerários, etc. Até porque, senhor presidente, o artigo 11 da nossa lei orgânica, me perdoe, o apóstolo Paulo disse que quando ele era menino pensava como menino, vivia leite. Mas essa lei orgânica nossa, ainda é da nossa querida mãe de Santo Antônio Descoberto, que copiou da nossa querida avó, Luciane. Não é isso, Giovanni? Se o contribuinte souber que a nossa competência é só essa, em época de campanha vai cada candidato apanhado. Eu prometo construir, fazer, eu prometo trazer, eu prometo. A competência do vereador está aqui. São só 4. E eu proponho, senhor presidente, para que nós possamos aqui agora alterar essa legislação e colocar algumas obrigações para que nós possamos distinguir sobre isso. Eu quero encerrar o meu pequeno expediente, eu já falei demais. E o artigo 30 também da lei orgânica, que fala, compete privativamente ao prefeito. É colocar algumas coisas também concorrentes do artigo 11, que aqui fala sobre exercer a direção superior da administração municipal, privativa dele. Correto. Iniciar o processo legislativo, não é privativo de prefeito. O processo legislativo ele também pode ser iniciado pela Câmara Municipal, através de leis ordinárias, leis complementares, requerimentos, decretos legislativos. Aqui está dizendo que é privativo do Poder Executivo. Sancionar e promulgar as leis, privativo. Vetar projeto de privativo. Prover os cargos, emprego e função pública. Pode ser concorrente na criação da administração pública, com poder legislativo. Porque aí, senhor presidente, evita decretos. Tem de cargo lá no placar da prefeitura, que são feitos por decretos, não é brincadeira. Consultar o poder legislativo. Essa é a nossa ideia. Sobre isso, senhor presidente, eu acho que nós temos que estarmos juntos e aprendermos, vereador Giovanni, agradecermos ao povo de Águas Lindas pela sabedoria na escolha dos seus representantes e agora alterarmos a nossa lei orgânica do nosso município para que os nossos vereadores, senhor presidente, quebrem o gesto dos seus braços, quebrem o gesto das suas pernas e que a Câmara, como eu disse ontem, comece a andar com os seus representantes na cidade, chamando a imprensa local para que possa acompanhar as caminhadas do Poder Legislativo nos bairros e aí colocarmos, quem sabe, a nossa lei orgânica à disposição do povo de Águas Lindas de Goiás. Obrigado, senhor presidente.